Boa tarde, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é mais uma live da COP TI, colaboração e disseminação de conhecimento de TI para a pequena e média empresa no Brasil. Aqui a gente se preocupa com a segurança de todos, para que a gente possa proteger um dos ativos mais importantes de uma empresa hoje, seus dados. Não dá para ficar mais brincando de que você não vai ser atacado. Se você acredita em Papai Noel, não se proteja. Mas se você quer os seus dados protegidos, você precisa tomar algumas providências para garantir a integridade das suas informações e a continuidade dos seus negócios. Vamos lá, senhor Henrique. Para isso, a gente não vai reinventar a roda, né? Para que é que a gente vai reinventar a roda? Nós temos aí dois padrões internacionais que nós, como gerenciadores de serviços aqui, provedores de serviços gerenciados, a gente passou a utilizar como a porta de entrada para a segurança de dados de qualquer empresa, independente do porte ou tamanho. Afinal de contas, temos que proteger. Ataques acontecem todos os dias, todas as horas. Se a gente não tem noção de quanto está sendo atacado, esse vai ser o seu maior risco nesse momento. Então, o NIST, que é o equivalente à BNT americana, junto com o governo americano, desenvolveram aí um framework chamado Cybersecurity Framework. O que que ele propõe? Ele propõe para a gente administrar um ambiente, fazer a governança do ambiente de TI a partir de 5 itens, né? Começando aí pela identificação. Identificar o quê? Identificar quais são os meus equipamentos, quais são as pessoas que acessam as minhas informações, qual autonomia ou direito que essas pessoas têm de acesso, fazer o controle de todo o meu parque, todos os meus fornecedores, ou seja, ter um controle efetivo de todo mundo que utiliza os recursos cibernéticos dentro de uma empresa. Mas por que que eu preciso saber de tudo isso? Porque afinal de contas eu preciso proteger. Se eu não identifico, se eu não conheço meus recursos, eu não tenho como protegê-los. Então a gente tem que fazer aí toda uma proteção, garantir a integridade desses itens de tanto hardware quanto software, para que a gente possa manter a segurança de um ambiente. E a partir do momento que a gente identificou e protegeu, eu tenho que ver como é que eu detecto, como é que eu identifico as falhas, mensuro o meu risco e parto para fazer o quê? As atualizações, parto para fazer as modificações necessárias para que a gente possa ter um ambiente seguro. Mas e se eu for atacado, o que que acontece? Como é que eu respondo a tudo isso? Eu tenho que responder capacitando as pessoas, preparando todo o meu time, independente de técnicos. As pessoas que utilizam o computador, elas têm que estar preparadas para poder, numa emergência, numa situação de risco, saber o que elas devem fazer, para quem que ela vai ligar, para a quem ela vai recorrer, qual o discurso que ela precisa utilizar para não comprometer a integridade, a confiança, né, e a confiabilidade das pessoas e das empresas nos empresários de uma forma geral. E aí, se acontecer um incidente, quanto tempo que eu vou levar para responder, para recuperar o meu ambiente? Ou seja, qual é a minha tolerância de ficar com as minhas informações indisponíveis? Então, eu tenho que identificar, proteger, detectar, responder e ter aí todo um esquema para recuperar a informação para que a empresa não fique inoperante, para que ela dê continuidade aos seus negócios da forma mais rápida possível. E aí, nós vamos para o SysControl. O que que o SysControl faz? Ele simplesmente identifica quais são os pontos que eu tenho que gerenciar. Então, se eu sou uma pequena empresa, eu tenho lá 56 pontos para que eu tenha gerenciamento, para que eu possa verificar se eu tenho uma política, se eu tenho um controle efetivo disso, se esses controles estão automatizados, e aí, eventualmente, eu faço uma auditoria em cima disso para garantir que todos esses controles estão sendo executados como devem ser. Se eu já tenho uma empresa maior, se eu já tenho aí uma empresa que faz o gerenciamento do meu ambiente de rede, se eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que tomam conta da minha área de tecnologia, eu tenho mais 74 controles aí que precisam ser feitos. Isso também vai variar de acordo com o tipo de informação que a gente lida dentro das nossas redes, das nossas infraestruturas diariamente. E agora, se eu sou uma empresa maior, ou se eu mexo com dados sigilosos, dados que são, ahn, dados pessoais,
que são que merecem aí, que têm confidencialidade, por exemplo, como dados de saúde, né? Dados que mexem aí com raça, cor, religião, todas essas informações são informações sensíveis. Então eu tenho que ter um controle ainda mais efetivo sobre esse ambiente. Então, totalizando aí 153 controles aí que a gente precisa fazer. E hoje a gente vai falar de mais um desses controles. Vamos lá, senhor Henrique. Qual é o controle de hoje? Olá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Sim, hoje vamos falar da proteção de dados, né? Assim como o Grau mencionou, hoje, sim, bem mais ativo nosso é os dados, né? As empresas hoje, qual empresa hoje não trabalha com dados, né? Acho que vamos fazer uma pergunta um pouco diferente, né? E o tema, então, hoje principal é o item número 3 do SysControl, que ele trata justamente da parte de proteção. Ele vai, vocês vão entender ali mais ou menos o que ele se refere. Mas a parte de proteção de dados, nada mais é você ter um processo de classificação, você identificar, classificar o dado que você possui, para você poder tomar as medidas ali, né? Como você vai proteger, como você vai manusear ou gerenciar esses itens, né? O item número 3, da parte do IG1, como o Grau mencionou, que a gente aborda o IG1 aqui pelo COP-TI, tá? Ele traz três controles, três pontos de controles ali relacionado à parte de proteção de dados. Os dois primeiros, pelo NIST, ele é considerado o identificar, né? Na função de identificar o cenário, que é justamente você ter um processo, estabelecer primeiro um processo de gestão desses dados, né? Esse processo de gestão você vai incluir a questão de da quem pertence os dados, quem vai manusear, limite de retenção, você vai ter uma classificação da parte de descarte dos dados, né, nível de sensibilidade. O segundo item é você ter realmente um inventário, você saber quais os dados você possui, aonde eles estão, de quem eles pertencem e tudo mais, né? Então, são dois itens ali que se complementam. Seguindo, ele nos trata a parte que é justamente no permissionamento, né? Então, você tem uma lista do controle de acesso. Então, o pessoal que já é da área de tecnologia já sabe bem algumas ferramentas que a gente usa aí nesse sentido, né? Então, é justamente você ter um controle. Você vai ter um dado sensível, um dado sigiloso, algo que é no setor financeiro, o pessoal do RH ou do depósitos não precisa ter acesso. Ou você tem um dado mais sensível, uma informação sigilosa, um dado pessoal. A gente já está direcionando um pouquinho aí para as novas leis aí que a gente tem, né? Então, você tem que ter essa lista de permissionamento, né? Então, ali, minimamente, você precisa ter algo a qual você filtre ali o acesso a determinada informação. A questão da retenção de dados, aqui ele fica também um pouco relacionado, inclui também, de certa forma, a questão do backup, né? Quando você vai ter o dado retido na empresa, num SaaS, ou um backup, ou em cloud, o período que você vai ter esses dados, né, conforme os planos ou a gestão dessas informações. Então, você tem que ter isso muito bem definido, esses prazos que você vai manter as informações. O descarte dos dados. Então, você não vai, simplesmente você tem um pendrive lá, um HD ou algo onde você armazena uma informação, um dado sigiloso, você não vai descartar isso de qualquer forma, né? Então, isso que a gente recomenda quando você vai doar algum equipamento ou vai descartar algum disco rígido, destrói ele, né? Ou, claro, doação, obviamente não, né? Então, na doação, você tem ferramentas que você vai utilizar para fazer uma limpeza ali no disco, né? Aonde impeça ali que alguém possa lá mexer e acabar tentando recuperar ou resgatar alguma informação. E a criptografia para proteger os dados, né? Proteger o dispositivo dos usuários. Então, normalmente os padrões utilizam BitLocker, por exemplo, Microsoft e outras plataformas utilizam soluções diferentes, a qual uma perda daquele dispositivo, um roubo, né, algo nesse sentido, o pessoal não vai conseguir ter acesso ali àquelas informações. Tá? Então, esses aí são os 6 itens que o CIS menciona, né, que são as medidas ali para você adotar, tá? Para proteger, então, essas informações ali relacionadas aos dados. E as referências do NIST, tá? Nesse sentido, ele tem a gestão de ativos lá no identificar. Aqui só ficou no segundo, mas ele refere também ao primeiro, né? Que os recursos são priorizados, né? Com base na sua classificação, criticidade e valor para o negócio. E a parte do proteger, permissões de acesso, né? E a destruição de acordo com a política. Então, essas são as referências que o NIST nos traz, né? Relacionado à proteção de dados. E, pessoal, ferramentas ou recursos que auxiliam nessa questão, né? Novamente, nas duas lives anteriores nós já abordamos.
minimamente você tenha algo para você controlar. Ao menos tendo uma planilha, por exemplo, onde você referencia o tipo de dado, aonde ele se armazena, né, que tem ali uma rotina. O próprio SIS fornece alguns modelos nesse sentido, né, para auxiliar nesse processo. O Active Directory, quem trabalha com Windows Server, né, já está bem familiarizado para você ter a parte da gestão das contas de usuário, permissionamento, a GPOs, onde você aplica regras, questão do LDAP para quem usa soluções open source, né, você também consegue aplicar aí esses controles. E o BitLocker é um exemplo também de criptografia, né? Para você criptografar os discos lá, então ele vai gerar aquela chavezinha. Não sei se alguém já passou por isso, o cliente corromper o sistema, perder aquilo lá, ele não tem a chave do BitLocker para liberar depois. É um caos, né? Mas é aí uma das ferramentas que auxilia bastante para você proteger as informações. Beleza, pessoal? Era isso. Apresentação rápida, então, sobre o que seria o item número 3. Pessoal, agora vamos interagir. Todos os microfones e câmeras estão liberados, pessoal. Fiquem bem à vontade aí. Vamos fazer um Vamos falar um bate-papo agora. pouquinho, né, de proteção de descarte de dados. Acho que o Ítalo também pode contribuir um pouco. Eu acho meio estranho que às vezes as pessoas compram trituradora de papel, faz um monte de coisa para destruir o papel físico e esquece que hoje, sei lá, 80, 90% das nossas informações estão no meio digital. E aí, o nego esquece de descartar, de apagar o HD, que perde o pendrive, que tá tudo bem, que nada acontece, né? E que ninguém vai fazer nada com essas informações, né? Então, eu falo que por que que a gente tem preocupação com o mundo físico e não tem a mesma preocupação com o mundo digital, né? Eu brinco que o mundo digital gerou um monte de acumuladores, né? Imagina se a gente pegasse todas as informações que a gente mantém armazenadas hoje nas nossas empresas, no nosso dia a dia, e transformasse isso em papel e a gente fosse ter que guardar em casa, a gente ia estar tudo ferrado, porque não ia ter espaço e a gente ia ser chamado de acumulador. Então, por que que a gente tem a mania de acumular as coisas que não servem ou que não têm utilidade no mundo digital? Então, a mesma faxina, o mesmo cuidado, o mesmo trabalho que eu tenho no mundo físico, eu tenho que levar esse cuidado e isso para o mundo digital. Não é porque o espaço é infinito, entre aspas, né? Ou seja, eu vou comprando HD, eu vou arrumando mais espaço na nuvem, eu vou dando um jeito e eu tenho que ficar acumulando tudo isso. Porque o gerenciamento, o controle e o vazamento de informações pode exatamente prejudicar a empresa nesse ponto. Então, é uma consciência que a gente precisa criar de como que as pessoas devem e precisam dar o mesmo tratamento para os dados que elas armazenam diariamente dentro das empresas. E aí a gente não vê esse cuidado, porque parece que as pessoas não têm a sensação de que guardar isso está tudo bem, né? A gente fez muitos trabalhos aqui de levar empresas para a nuvem, e aí o grande desafio é fazer aquela pergunta: mas o que que você usa? Né? O que que desses terabytes aqui que você tem de informação, efetivamente, eles merecem uma, uma utilização, vão ter uma utilização efetiva, ou eu realmente preciso gravar e guardar tudo isso daqui com custo de armazeno mais alto, ou se eu posso guardar isso num armazenamento mais barato, que não seja tão rápido e veloz, tão efetivo como um arquivo morto ou coisa do tipo. Então, acho que a consciência ela começa por aí do que a gente precisa fazer para limpar, para poder armazenar as coisas com os mesmos cuidados que a gente tomaria se fosse no mundo físico. E aí, o que que vocês acham disso? Como é que vocês estão entendendo isso no dia a dia? Manda lá, Ítalo. Legal. Pessoal, primeiro eu quero salientar o momento da produção de dados, né? A gente precisa entender o momento que a produção de dados está. Antigamente já foi uma opção a produção de dados, hoje ela não é opção, né? E também já foi para grandes empresas, hoje ela é para todas as empresas, inclusive juridicamente, legalmente, todas as empresas têm que ter a produção de dados e tem que ter também, de acordo com a LGPD, a produção para dados pessoais. Então, não é mais opção, todas as empresas vão ter que ter formas
de proteger os seus dados, de proteger os seus dados pessoais. Como o Guirao falou, eu vou muito também nessa linha de que a cultura de proteção de dados, a cultura de privacidade é o primeiro ponto que a gente precisa agir. Então, treinamentos, workshops, fornecer informações para os funcionários de como proteger os dados, de como proteger os dados pessoais é a melhor forma, a mais barata, a mais efetiva nesse primeiro momento. Então, concordo muito com o que o Guirao falou. É momento da gente explicar para as pessoas que a produção de dados é importante, é necessária e também envolve o dinheiro da corporação. Todas as empresas hoje já não conseguem mais trabalhar se perderem os seus dados, né? Vão ter certamente um prejuízo muito grande. Desde a pequena, média, grande empresa precisam proteger esse ativo e nunca esse ativo foi tão atacado. Por que que os hackers têm tanto interesse nessas informações de empresas médias e pequenas? Porque ele já tem uma base de dados aí de todo mundo desviado, e essas informações de pequenas e médias empresas são utilizadas para golpes específicos. Você saber quando a pessoa foi no médico, quando a pessoa esteve no INSS, quando a pessoa comprou um produto, essas informações facilitam para golpes, e-mails personalizados que fazem com que a pessoa caia em links, em golpes de forma mais fácil. Então, a informação da média da pequena empresa, ela está na mira dos hackers. Então, é preciso fazer essa proteção, treinar o seu time para não cair aí no phishing, né? Não cair em golpes fáceis, política de mesa limpa, cultura mesmo de proteção de dados, cultura de privacidade, acho que é o primeiro ponto a gente pensar em pequena e média empresa. É isso aí, exatamente toda essa visão. E aí, senhor Marcelo? Achou o mineirinho aqui, né? Opa, fica escondida na minha tela, eu acho rápido. O grande problema é esse, meu. As empresas, você estava falando no começo, que o mundo físico ela trata de uma maneira e o mundo virtual eles tratam de outra maneira. Eu falo muito isso também, até na forma de armazenar arquivos, né? Antigamente você tinha aquele gabinete, tinha uma gaveta, aí tinha uma pastinha suspensa, você colocava o arquivo ali dentro. Você tinha aqueles 3 ramos ali para você poder guardar o arquivo. Então, as pessoas hoje vão fazendo pasta dentro de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta, esquece que aquele nome lá tem um tamanho e num catálogo, não vai criando uma regra dentro de uma empresa. E aí acontece isso que o Guirao falou, que fica trilhões de arquivos dentro de um servidor de arquivos. O cara fala assim, o que é importante para o seu negócio? A primeira resposta que ele te dá é tudo. E aí, quando você dá um preço de um backup de tudo, você fala assim, opa, mas é isso tudo? É isso tudo para esse valor que você tem de dado. E aí eu sempre faço a pergunta para o meu cliente, assim, fator crítico de sucesso. O que você perdeu hoje, amanhã você não funciona. Aí fala, na verdade, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, vamos proteger essa informação, vamos trabalhar com olhar isso. Alguns não conseguem nem responder essa pergunta, mas alguns um pouco mais maduros conseguem responder. E aí, o nosso papel, acho que é fazer isso, fazer com que essas empresas, né, consigam entender o valor da informação que eles estão produzindo, que houve horas de trabalho naquilo ali, que se aquilo vazar ou perder, e ele vai ter um prejuízo. Se ele perder, ele vai ter o prejuízo da hora daquele profissional que ficou lá escrevendo aquele documento ou até editando aquela planilha. E se aquilo vazar, ele vai ter um outro prejuízo que, igual o Ítalo falou, muito bem falado, essa questão as pequenas empresas ser alvo, né? Porque uma nota fiscal de consumo de um cara que, vinculado com outro dado, o cara consegue personalizar um e-mail e uma pessoa que não cairia num phishing, talvez cairia por um negócio muito bem bolado. Então, acho que foi muito bem explicado aí pelos amigos aí. Só contribuir mais um pouquinho aí. Valeu. Muito bom, meu amigo, muito bom.
E aí, senhores, temos bastante gente hoje participando. Henrique, para de compartilhar a tela, por favor, para que a gente possa ver os nossos amigos aqui e que a gente possa. Mencionar aqui só, pessoal, já vou deixar o link aqui para vocês também, para seguirem nós nas redes sociais lá. Tem o QR Code do Linktree, onde vai ter a live da semana também, e as nossas redes sociais ali, a gente posta semanalmente ali, então, a live aí, a próxima live, né? A gente vai estar sempre divulgando nas nossas redes e no YouTube depois a gente carrega os vídeos das gravações. Beleza, pessoal? Sigam nós ali. E essas são as empresas que compõem aí o CopTI. Beleza, pessoal? Estamos ele norte a sul do Brasil, literalmente. E leste a oeste também. Isso aí. Vamos lá, para de compartilhar um pouquinho, trazer nossos amigos aqui para a nossa tela, assim a gente consegue ver todo mundo e pedir as opiniões. Se não falar, eu vou cutucar. Vamos lá. Abre o microfone, Carlos. Não Agora? estamos te ouvindo. Agora foi. Opa, aí agora tá. Agora foi, né? Agora. Só para complementar o que o Marcelo comentou, da nomenclatura de arquivos, agência de publicidade é o caos, cara. A pessoa cria o nome job não sei que do cliente para fazer na segunda-feira, depois das 18 horas, e lá dentro ele cria uma outra pasta que é um redator que fez a pasta, é um redator, é um texto, não é uma pasta, é um texto. Mas E é então ela vai eles disputar com os advogados, né? Eles têm eu o falo job, que ele não dá né? norma de arquivo, ele dá sentença. Ele dá sentença para o arquivo, né? Ele Não decreta e dá a sentença inteira, né? 400 caracteres é ficha para o advogado. Ele não dá nome para arquivo, ele dá sentença. E aquele arquivo está sentenciado, é aquele nome lá, aquela linguiça que ele vai ganhar. Até hoje, só em um eu consegui fazer por cliente. Cada cliente tinha uma sigla e cada trabalho tem o que eles chamam de pedido interno de trabalho, que é o pitch. Eles usam o termo pitch, né? Bota o pitch, número do pitch, pronto, cara. Tu não vai botar o redator a fazer um nome do trabalho, cara. E várias empresas a gente tem essa dificuldade, a gente precisa arrumar isso, né? É uma briga eterna. É um redator, o cara quer escrever um romance no nome da pasta. Não confere. A gente está fazendo um trabalho agora de levar um cliente nosso para a nuvem e na sexta-feira passada me ligaram assim desesperados, falou assim, é verdade que não pode usar um monte de caractere? Eu falei, é verdade que tem limite? Sempre teve, mas para tudo então, porque a gente não vai conseguir mudar. Eu falei, não, vocês vão mudar, só que vocês vão ter que se adaptar. Vocês têm que criar uma nomenclatura, vocês têm que fazer uma coisa que seja padronizada e que todo mundo bata o olho. Ah, mas isso é difícil. Não, gente, não é difícil, é cultura. É desenvolver um método, um processo para que você possa nomear arquivos que as pessoas possam entender e que você não precise que 400 caracteres seja o suficiente para você. Né? E aí a gente começa a fazer todo um trabalho, né? Usar as ferramentas para poder achar quais são os arquivos que. Ah, mas eu tenho 50 mil arquivos, vou ter que mexer? Então, talvez sim. Talvez vai ter que mexer nos 50 mil arquivos, sim. Né? Então aí é muito também nessa transição, né, para a nuvem acabou ajudando e contribuindo para que as pessoas comecem a olhar para esses ativos que elas têm, né? E descartar aquilo que não precisa e realmente você vai gastar menos para armazenamento. Tudo isso traz um benefício, né? Que no fim a indexação é mais rápida, ou seja, tem toda uma série de vantagens em cima disso. Né? E evita muitas vezes vazar aquilo que não deve, né? Ou seja, aumenta os níveis de segurança no controle e no uso da informação. Então é muito importante tudo isso, é muito importante. A gente prestou serviços numa faculdade de biblioteconomia durante muito tempo, e assim, eu sempre falava para o pessoal de biblioteconomia, o papel de vocês é extremamente importante, pena que as pessoas não enxergam. Por quê? Porque é através de processos, né, de nomeação de arquivos, de classificação de documentos, que você organiza as coisas. E o pessoal hoje, pela facilidade que a gente tem de criar arquivo, guardar as coisas, armazenar,
né? O céu é o limite, vamos embora, vamos guardando. Aí depois, na hora que você precisa fazer uma movimentação, que você precisa fazer alguma coisa, você tem toda essa dificuldade. Então, a nossa missão principal é levar de novo essa consciência, levar de novo essas informações para as pessoas, de forma que elas possam perceber tudo isso. Alan, Bruno, Keylon, se eu falei o seu nome certo, eu dei sorte, se não, me perdoe, por Tá com a mão favor. levantada ali, Marcelo. Eu levantei a mão porque o Guirau tocou num assunto que talvez é a solução. Eu não tinha pensado. Como eu tenho cliente que é faculdade, ir atrás do bibliotecário, ver como que é essa nomenclatura, o padrão de nomenclatura, e trazer isso e ver se ele consegue adaptar isso para um advogado, adaptar isso para uma contabilidade, e a gente, como profissional de TI, levar essa instrução para eles. Existem padrões, sim. Existem padrões começar já. a criar. Eu nunca pensei em chegar nesse caso aqui. Você me ajuda a criar um padrão para a gente poder fazer aqui para A gente criou isso num escritório de advocacia pelo tipo de peça que estava sendo feita. Se é um peticionamento, é um PET. Se é sei lá, uma inicial, é INI. Então a gente criou várias siglas junto com as equipes para nomear os arquivos de acordo com as peças que estavam sendo produzidas. Foi um dos primeiros clientes que a gente levou para a nuvem. Apanhamos que, nossa a senhora, minha não tinha, ideia é não fazer tinha algo metade das maior. ferramentas que a gente tem hoje. Em Guirau, a minha ideia é fazer algo maior, algo a nível da CopTI. A gente, como CopTI, criar isso, e aí a gente, como profissional, levar para o mercado com a cultura, e assim, mas adaptando assim, à contabilidade, adaptando ao direito, adaptando aos setores, né? De acordo com o que é aquilo ali, e a gente criar tipo uma documentação, trazer essas pessoas, criar uma norma, e assim, não como uma norma, né? Vamos falar assim, né? Criar uma ideia, e aí fica É um mais padrão, fácil. né? Todos os Criar um cooperados padrão. trabalharem assim, aí vai ficar até mais Excelente. fácil para a gente divulgar essa visão, né? O Ítalo Tá até aí. com um sorriso de tanta facilidade que fica para nós, né? Gerenciar, porque aí você tem classificação, você tem confidencialidade, você tem toda uma série de coisas envolvidas na classificação de documentos. Hoje a gente consegue classificar os documentos no SharePoint, consegue classificar os documentos em nuvem, pelo tipo de confidencialidade, se pode, não pode, se é público, se não é, ou seja, e aí quando você padroniza ainda mais os nomes, se torna muito mais efetivo esses controles todos. Né? Porque a partir do nome você já sabe que tipo de documento que é. Se é um documento público, se é um documento sigiloso, se é um documento confidencial, como é que você classifica e como é que você gerencia os acessos a tudo isso, né? Então fica muito mais fácil de efetivamente fazer esse gerenciamento, né? Eu acho que a ideia é super válida, eu acho que a gente tem que trazer exatamente essa cultura, trazer esses movimentos para aqui, para essas discussões, para que a gente possa sensibilizar as pessoas em desenvolver um trabalho nesse sentido. William, Gaylon, abre o microfone, meu amigo. Alan, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós atendemos alguns escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, e nós percebemos que há boas diferenças entre a maneira como eles organizam seus arquivos, né? E aí até mesmo a gente já questionou, porque tinha um dos escritórios que colocava as pastas por nome de cliente, depois chegava lá e setorizava, e aquilo virava uma árvore tão grande. Depois o cara quer fazer backup, quer tomar outros procedimentos, fica uma estrutura muito pesada. E aí a gente até, às vezes, olha, vai um documento por pastinha, daqui a pouco é pouca coisa. Uma maneira, um padrão, né? Uma padronização baseado no conhecimento de todo o grupo que possa juntar toda essa experiência de todos nós para daqui a pouco a gente dizer assim, ó, pessoal, nós temos boas experiências aqui, a gente já viu que aquele tipo de formato não é legal porque gera algum tipo de problema, e compartilhar entre nós essa experiência pode gerar um padrão muito legal, aplicável, que até pode servir de base até mesmo na apresentação do cliente, né? Na apresentação do cliente, na hora de vai instalar. Entregar a solução, né? Vai instalar agora. Oi? Oi, William? Acho que teve alguém está dando suporte. Se a gente puder ajudar, tudo bem, a gente ajuda também. Não, mas é isso aí, pessoal. A gente criar um padrão seria uma coisa muito legal, até mesmo para apresentar algo com mais firmeza, né, para o cliente. Diz, olha,
Nós fazemos parte de algo maior que está construindo junto um padrão de informações e, baseado na experiência de todo mundo, a gente tem o melhor para te entregar. Isso pode gerar estreitar um pouco essa relação, essa confiança que a gente tem com os nossos clientes. Perfeito, perfeito. Quem mais? Vai ter mais alguma contribuição? Que nós estamos chegando aos finalmente da nossa live de hoje. Vamos lá, Alan, manda bala. Boa tarde aí, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Sim, perfeito. Então, tá, jóia. Tem um cliente aqui, eu vou falar rápido aí. Nós precisávamos montar um documento, lá, uma apresentação para mostrar para os clientes ainda sobre a importância dos dados que eles têm na empresa, que ainda temos clientes que acho que não sabem o valor dos dados ainda que possui. Aconteceu um exemplo comigo ontem com um cliente, caso de R$30, o cara decidiu não continuar fazendo um backup nas nuvens. Ou seja, ele não sabe o risco que está correndo. Então, acho que vale a pena fazer um treinamento com esses clientes, né? Falar para os caras, mostrar o que pode acontecer realmente, que ainda tem muitos clientes que não tem nem ideia, acham que aquilo ali não vai perder nunca, cara. Eu vou ser radical na brincadeira, mas eu acho que você pode dar um exemplo para ele. Entra lá na mesa dele, fecha o notebook e arranca. E fala para ele, trabalha agora. Mas eu tô sem notebook, então. Não é que você está sem notebook, você tem seus dados. Imagina se isso daqui fosse de verdade, que você perderia seus dados e levaria dias para recuperar sua informação. O que você faria? Se é que recupera, né? Fala para ele sem a possibilidade de 100%. Então, sabe, tem pessoas que têm que viver algumas coisas para elas... aquela coisa, né? Eu vou falar um ditado antigo, para a ficha cair, né? Tem gente que não sabe nem mais o que é ficha, né? Mas tudo bem. Para ver se cai a ficha, porque, gente, não tem como ser diferente. Às vezes a gente tem que radicalizar. Uma vez eu já fiz isso. Uma vez eu tive que parar um servidor, porque a gente falava, vai parar, vai parar, vai parar. Ninguém acreditava. Eu falei, os negros olhavam para minha cara, o que você vai fazer, Guirol? Eu falei, para o servidor. Como assim? Pode parar. Pararam. Aí deu, né? Aí o telefone não para de tocar, né? Aquela coisa toda, né? O que aconteceu? Eu falei assim, eu não tinha avisado para vocês que ia parar? Parou. Quanto tempo? 3 dias. Nossa senhora, só faltava me pendurar para matar. Eu falei, então, agora nós vamos fazer alguma coisa? Então, às vezes a gente tem que ser radical em algumas situações para que as pessoas comecem a ter noção daquilo que elas têm e dos riscos que elas correm. Não, isso é verdade. Infelizmente, até depois dessa eu falei, não, cara, é impossível. Tem que fazer uma apresentação e falar para ele, o que acontece, o que está acontecendo no dia a dia. Acho que as pessoas devem estar, sei lá, não está assistindo televisão, não está tendo notícia nenhuma. Faz isso, cara. Vai lá, fecha o notebook dele e tira. Da hora que ele voltar do almoço, ele falou assim, cadê? Tem uma forma mais simples, pô. É só você cair no servidor do cara e descompartilhar a pasta que ele usa. Só desligar às vezes ele tem nuvem, às vezes dá aquela coisa, é ser radical ao extremo, né? Você não tem nem acesso, cara, porque é a mesma sensação de quando você é hackeado. A sensação vai ser exatamente a mesma, quer dizer assim, eu não tenho acesso a minhas informações, eu não consigo gerenciar e conduzir os meus negócios. É isso que a gente muitas vezes tem que fazer para as pessoas sentirem na carne. Sabe, é mostrar o nosso lado da empatia. Todo mundo pede para que a gente tenha empatia com os nossos clientes. Então a gente de vez em quando tem que mostrar para eles que eles têm que ter empatia conosco. Em que sentido? Cara, eu estou te avisando que isto vai dar pi, né? E você não está fazendo nada, né? Então, vamos demonstrar, é uma demo, né? É só uma demonstração do que pode acontecer com você se você não tem um backup, se você não tem uma cultura de tomar conta das suas informações e fazer o teu gerenciamento. Me chama às vezes de kamikaze, né? Mas paciência. O Alan, já foi mais radical, ele falou, manda um hamster pro cara. O Alan, eu concordo muito com esse seu posicionamento e é um dos pontos que eu mais bato firme e acho que a gente realmente tem que pegar essa proposta e levar mais a fundo, que é de mostrar que os dados são dinheiro, né? A gente precisa levar isso para o empresário. Cara, segurança da informação não é moda, não é gasto, é investimento. Você está protegendo o ativo, a informação que é o maior dinheiro que você tem, né? Então, mostrar com evidências, com fatos, como é dinheiro para o empresário, acho que é uma missão que a gente tem que realmente colocar em pauta e ir em cima disso, né? Criar eventos,
fazer mais para que os empresários entendam que nós estamos falando de dinheiro, de negócio, do futuro do negócio dele. Concordo muito, Alan, e acho que a gente precisa ser mais efetivo, sim, nesse sentido. Às vezes, acho que você fazer uma apresentação mostrando ali, falar, vamos fazer uma reunião aqui de 30 minutinhos com todos os funcionários e mostrar realmente o que pode ocorrer, o que vem acontecendo com as empresas, que às vezes acha que é só a conversa, não vai... mas eu sou pequeno, eu sou um escritório de contabilidade, os caras vão me atacar? Eu falei, meu, já o cliente com uma máquina, um notebook só já foi atacado. Vão te atacar. Empresa, e aí você não vai conseguir entregar a folha para o teu cliente de contabilidade, não vai conseguir entregar os balanços, não vai conseguir entregar os documentos para o governo, e aí dá-lhe multa, e dá-lhe prejuízo, e dá-lhe tudo. Fora, né, a perda de confiança. Essa é a principal coisa, a perda de confiança das pessoas. Senhores, é isso. Ítalo, quer fechar o barraco hoje? Eu só agradecendo, né, a participação de todos mais uma vez, essa vontade realmente de mostrar o quão importante é a segurança da informação para todos os empresários. A gente tem esse papel, né, que além de ser parte do nosso trabalho, eu acho que é um papel social fundamental para a economia do nosso país, para o funcionamento de todas as empresas que certamente não têm noção de tudo isso que a gente tem, não conhece, né? A gente fala de certa forma brincando, mas não é maldade, as pessoas realmente não sabem o risco, né, que correm, não sabem que um problema com perda de informação pode falir aquela empresa que a pessoa lutou aí 10, 20 anos para construir. Então, vamos sim nos unir, auxiliar essas pessoas, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Obrigado mais uma vez a todos aqui presentes. Muito obrigado, Henrique. Palavras finais? Pessoal, ótimo. Muito bom a participação de todos aí, pessoal. E evidenciar também uma questão. Isso tudo que a gente debate ou fala em testes, tá? Não vão fazer isso com o cliente, cara. Pode que ele xingue vocês aí se remover o note dele. Mas é boa ideia. Um dos pontos aí principais a gente ter formado o COP-TI é justamente com o intuito de conscientização. Né? Essas lives que a gente promove, justamente o objetivo principal é chegar no gestor, o colega de TI, pessoal que está iniciando na área, né, de padrões de tecnologia que já vem há 30 anos já, que já existe, são boas práticas, governança, né? Só que não é muito aplicado, então vamos dizer que isso é uma coisa cultural. Foi indo assim, um pouco orientação, né? E aí acaba chegando essas situações que a gente acontece ultimamente de incidentes de segurança, né? Então, assim, o propósito do COP-TI é esse, né? É nós poder disseminar conhecimento, disseminar cultura em cibersegurança, orientar as pessoas, orientar os profissionais, gestores do uso consciente, né, da tecnologia que eles precisam proteger o seu ambiente, independente se é um pequeno escritório de contabilidade, né, que trabalha com dados de outras pessoas ainda, então o risco é muito maior, então nem se fala em responsabilidade civil, por exemplo, né, quanto uma grande empresa. Então todo mundo necessita dados, né, e a conscientização é a melhor opção, né, sempre. Beleza, pessoal? Muito bom, senhores. Foi muito bom estar com vocês. Olha o carnaval aí, gente, que os hackers vão estar atacando todo mundo, então fiquem espertos, protejam seus dados, aumentem seus níveis de risco e fiquem de olho, porque senão alguém vai dançar. E não é literal, né? É virtual. Vai ter muito e-mail dizendo suas fotos no carnaval. Clique aqui. Aquilo que você fez que você não quer que ninguém saiba, né? E vamos embora. Ok, senhores, um abraço, prazer para vocês, até a próxima quinta. Semana que vem, estamos novamente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.